Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos falar da crise da ação católica brasileira. Há muitas críticas em relação à religião católica dos dias atuais, e em especial a do Brasil. Isso porque o Brasil é um dos países com maior número de católicos e que não se destacam pela fervorosidade devocional e nem pelas virtudes. Em relação a muitas nações do mundo, o Brasil é destaque na radicalização e na marxização das estruturas eclesiais. Muitas teorias foram criadas para tentar explicar o fenômeno. E um dos vilões mais apontados é sem dúvidas o Concílio Vaticano II. Defende-se que a partir dele, o mundo cristão sofreu uma brusca mudança e uma perda quase que completa da fé. Eu mesmo fui um dos que acreditei e defendi essa tese, até conhecer a história. Como estamos apresentando na série de vídeos sobre a ação católica, o Concílio Vaticano II contribuiu e muito para a alteração da estrutura da Igreja, mas não foi ele o criador da maior e mais longa crise de fé dos nossos tempos. Ele veio em resposta à crise, para tentar pacificar e unificar a sociedade civil com o mundo cristão, pois tudo estava um caos. Como já vimos em episódios anteriores. Não estamos defendendo o concílio, estamos mostrando através de fatos históricos o que foram todos os movimentos anteriores e posteriores a ele, e tudo que alterou a fé nos últimos 2 séculos. O que sabemos é que naquele momento de completo caos em que vivia a Igreja, era necessário um concílio. Ou no mínimo uma resposta à altura dos eventos que se seguiam. Talvez a sua abordagem e estrutura não foram bem pensados. O que era para ser uma solução talvez tenha se tornado o grande problema para os povos cristãos que viriam adiante. Mas tudo isso abordaremos mais tarde, em outro vídeo. Fique conosco! Já vimos em nosso canal o contexto histórico que desencadeou o surgimento dos movimentos sociais dentro da Igreja. Conhecemos os seus nomes e as suas ramificações. E vimos a sua progressão para outros movimentos. E como a Igreja respondeu firmemente a eles, até que em dado momento, já enfraquecida, ela se rendeu. E teve que assistir inerte à destruição, que eles fizeram no seio dela. Então sabemos que a crise não veio de agora. Neste ano de 2025 todo o processo faz 139 anos. E o movimento Ação Católica, como instituição oficial, completa seus 100 anos. Porque como já vimos, ela não foi uma criação da Igreja, foram movimentos sociais de juventude que se intitulavam de católicos. E diante do descontrole de tantos movimentos e ramificações, foi necessário enxugá-los. E foi isso que o Papa Pio XI fez. Ele unificou todos os movimentos em um só e alinhado ao pensamento cristão. Talvez você esteja se perguntando, mas o que é essa tal de ação católica? Por que eles insistem tanto em falar nisso e eu nunca ouvi falar? É porque este é o termo correto para o movimento, que nasceu no seio da Igreja e atravessou todo o século passado. Você precisa dar uma pausa nesse vídeo, e conferir nossa série de vídeos sobre a ação católica, aqui do nosso canal. Entender sobre a ação católica vai te fazer compreender tudo o que acontece na Igreja até os dias de hoje. Dê uma passadinha lá, que estamos aqui, te aguardando. A Ação Católica foi fundada no Brasil em 1935. Mas foi na década de 1960 que ela se radicalizou, rompendo com o projeto de neocristandade. Apesar dos esforços do Papa Leão XIII e Pio XI de fazer com que o mundo cristão retornasse ao modelo próspero da cristandade, os papados seguintes de Pio XII e João XXIII não seguiram a mesma linha e foi então que a Ação Católica teve maior ascensão e chegou no seu grande apogeu. A ação católica no Brasil, diferente da Europa que rompeu com a Igreja e torna-se um movimento independente no Brasil, ela continuou ligada à Igreja. Porém a tensão entre as duas, ação católica e estruturas eclesiais era nítida, tanto que ficou mais explícita no Congresso do 10º aniversário da Juventude Universitária Católica, essas divergências. Os militantes reclamavam da defasagem entre a necessidade de transformação da sociedade a partir da fé, e a ineficiência da doutrina social da Igreja até então. Eles pressionavam uma posição mais radical da Igreja. Só que parte do episcopado e da hierarquia não estavam satisfeitas e preocupados com a situação do que parecia uma marxização da juventude brasileira, e fizeram muita resistência.
Sem opções, parte dos militantes da juventude universitária foram agrupar-se na Ação Popular, fundada em 1962, como base latino-americana da prática cristã revolucionária. E este foi um movimento político ambíguo, pois de um lado estava a consciência política inspirada na visão histórico-filosófica do ser humano de Mounier e Taylor de Chardin, e de outro, a prática política atrelada à teoria de Marx, baseada na luta de classes. Mas foi no Congresso Nacional da Juventude Operária Católica, em 1968, que entraram em guerra definitivamente, sob muita tensão. A Ação Católica foi um movimento muito diverso, como já vimos em nossos vídeos. E em cada parte do mundo ela assumiu uma característica própria, mas em todos os lugares onde atuou, ela alterou a realidade. A crise gerada pela Ação Católica brasileira, e somada às tensões com a Igreja institucional e agora a repressão da ditadura militar de 1964, ela desembocou na atomização da Ação Católica, ou seja, ela vai se espalhar e difundir ainda mais, em uma espécie de catolicismo de diáspora, pois compreende-se que os cristãos devam atuar no temporal, não como grupo confessional, mas como cidadãos cristãos, nas mediações de ação da sociedade civil. Para isso, a pedagogia da revisão de vida é transformada em um processo dialético de reflexão prática da fé. No Brasil, ela não se desligou da Igreja, mas rejeitou todo o projeto de neocristandade. Esse pensamento aos poucos foi ficando para trás. Tanto que, nos dias de hoje, poucas pessoas sabem, de fato, o que foi a cristandade. Os cristãos de hoje e a cristandade de ontem são completamente diferentes. Rechaçando este projeto e abraçando a modernidade, começou uma nova fase da Igreja Católica no Brasil. Ajudados por outros movimentos mais realistas, como o movimento de educação de base e inspirados na pedagogia de alfabetização-conscientização, de Paulo Freire, pois para eles, o verdadeiro inimigo não é o marxismo, mas a miséria das massas. O movimento se espalhou e ganhou força entre a juventude universitária, principalmente. Mas teve dificuldade de se estabelecer na igreja institucional, que também estava dividida entre si. Parte do episcopado não aceitava os fundamentos da Ação Católica. A Ação Católica não seria um problema, se a sua atuação fosse integral. Pois o seu objetivo sempre foi atuar no meio social, favorecendo os mais excluídos e necessitados. E caridade a igreja sempre soube fazer, pois ela é a maior instituição a fazer caridade no mundo. E a Ação Católica não deveria ser diferente. E ela atuou. Temos vários registros do seu belo trabalho dentro da sociedade, só que de maneira dissociada. Com interpretações próprias da realidade. Eram instrumentos políticos com as linhas integralistas e marxistas infiltradas dentro da igreja. Se dizendo católicos e virtuosos, mas com inclinação totalmente contrárias à fé cristã. Presas fáceis para os oportunistas do meio político. E foi isso que aconteceu. O sonho de liberdade e a luta contra os opressores causaram divisões no seio da igreja. Com a criação novamente de várias correntes. Se esqueceram, como se esquece até os dias de hoje, da passagem onde Cristo afirma: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Alimentaram o corpo e se esqueceram de alimentar a alma das pessoas, como se aquela ação fosse meramente humana e não a mão de Deus agindo no nosso meio. Falava-se mais em humanizar a sociedade, e menos em cristianizá-la. A favor das lutas e não das misericórdias. Ao temporal e menos do espiritual. O Papa João XXIII estava atento. No mundo muitas divergências e divisões. Preocupado com a situação, ele convocou a Ação Católica Italiana para um encontro. E segundo as suas próprias palavras, é bom o que une e não o que divide. E ainda complementou sobre o concílio, que já estava nos seus preparativos. A primeira e imediata finalidade do concílio é apresentar ao mundo a nova legislação atualizada às presentes circunstâncias, a fim de corresponder cada vez mais à sua missão divina e preparada para as necessidades de hoje e de amanhã. Em seguida, se os irmãos que estão separados de nós, e também divididos entre si, quiserem concretizar o desejo comum de unidade, poderemos dizer-lhes com vivo afeto: esta é a vossa casa, esta é a casa de quantos buscam as pegadas de Cristo. Se pelo contrário, como alguns ainda o afirmam, se quisesse começar com discussões e debates, não se concluiria nada.
No Brasil também, naquele mesmo ano, várias ações também foram tomadas. Só que, com o objetivo de reorganizar a estrutura da ação católica, formulando normas e formas de atuação. E assim a ação católica, com tantos escândalos e crises, ela não prosperou. Nem no Brasil e nem o mundo afora. A mentalidade dos agentes da ação católica é que a Igreja precisava fazer algo para solucionar os problemas da sociedade. Porque só haveria paz se houvesse justiça. E esse foi o grande ponto. Já que a Igreja não fazia nada, estava inerte, eles o fariam. E tomaram as iniciativas. A sociedade estava em um grau de empobrecimento assustador. E os diversos grupos que explodiram no mundo, criando, segundo eles, grupos de atuação mais efetivos. E que dariam dignidade verdadeira às pessoas. Mas a Igreja institucional sempre frisou os limites. Fazer caridade é diferente de agir politicamente. Hoje vemos o grande erro. Enquanto a Igreja fazia o trabalho dos governos, ela esqueceu a função dela. Enquanto trabalhava de graça resolvendo questões que o Estado deveria fazer, ele não precisou fazer nada. E quem perdeu foi só a Igreja, que deixou de ser Igreja e se tornou um agente político. Dando oportunidade e tempo para os políticos desenvolverem as técnicas do que eles sabem fazer de melhor. Consertar os problemas sociais deveria ser função do Estado, e não da Igreja. Como nos afirma Taylor Caldwell, que há igualmente a reflexão deprimente, de que nunca aprendemos com o passado. A Igreja defronta-se nestes dias com a maior provação de sua história, pois de forma extensa e terrível tornou-se secular e prega o Evangelho social, ao invés do Evangelho de Cristo. Cristo não estava interessado neste mundo, que agora tanto fascina aos que alegam ser seus seguidores e afirmam reiteradamente que ele criaria um mundo novo. Ele, não nós. Ele não estava preocupado com problemas sociais e injustiças. Constantemente pregou que justiça e misericórdia brotariam de um coração transformado, assim como o amor, e não devido a leis e regulamentos humanos. A natureza do homem não pode ser modificada em qualquer pormenor, salvo pelo poder de Deus e pela religião. Toda a educação em instituições seculares e todas as exortações seculares jamais conseguiram civilizar o homem. Conforme disse Cristo, quem, discorrendo, pode acrescentar um palmo à sua estatura? Ninguém, é claro. Mas, de repente os homens começaram a se achar Deus, e por seu próprio poder, iriam solucionar os problemas sociais da terra, com novas leis e decretos. Porque as que estavam aí não serviam. Eis o retrato da nossa sociedade. Só que, o que eles conseguiram fazer? Isso será assunto para o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum episódio. Até lá!